Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos fazer a correção de uma lista de revisão de geometria analítica. Nela a gente vai falar um pouco sobre alguns problemas gerais envolvendo equações da reta. Também trabalharemos relação entre duas retas e equação da circunferência. O primeiro exercício é uma questão da Unesp 2021 que fala o seguinte: ao ser inaugurada, uma represa possuía 8.000 metros cúbicos de água. A quantidade de água da represa vem diminuindo anualmente. O gráfico mostra a quantidade de água da represa 8 anos após a inauguração, que 8 anos após a inauguração é de 5.000 metros cúbicos. Se for mantida essa relação de linearidade entre o tempo e a quantidade de água em metros cúbicos, determine em quantos anos após a inauguração a represa terá 2.000 metros cúbicos de água. Ou seja, ele quer saber aí após quanto tempo que vai ter reduzido para 2.000. Ele falou que é para a gente manter uma relação de linearidade, ou seja, todos os pontos aí vão pertencer à reta. O que a gente pode analisar é que de cara o ponto 0,8 e o ponto 8 e 5 eles pertencem à reta. Se eles pertencem à reta, eu consigo achar com tranquilidade a equação geral da reta. Basta eu montar o determinante, conforme eu estou montando aqui, é um padrão, completa dentro com os dois pontos e calculo o determinante. Para quem não lembra, determinante tem videoaulas que a gente está calculando com bastante calma, que é um pouco mais rápido. Deem pausa aí para confirmar se está ok os resultados. As setas aí que estão em laranja, né, a gente inverte o sinal, por isso que eu estou circulando o sinal. Logo, quando a gente organizar esse determinante, a gente vai ter a equação da reta. Então, reescrevi ele aqui e organizei aí. Agora, eu tenho a equação da reta. O ponto em que o valor do y é igual a 2, que é o caso aí que é 2.000 metros cúbicos, ele pertence à reta. Então, eu substituindo o y igual a 2, eu vou conseguir achar o valor do x, que são o tempo em anos. Letra de um lado, número do outro, bem tranquilo para resolver. A gente acha então que o x é igual a 16, ou seja, após 16 anos teremos 2.000 metros cúbicos de água. No exercício 2, foi pedido o coeficiente angular e a equação geral da reta que passa pelos pontos 4, 3, coordenadas de 4, 3 e menos 2 e 5. O coeficiente angular a gente consegue calcular usando a fórmula, que é fazer a coordenada y uma menos a outra e x uma menos a outra. Então aqui eu consegui achar o meu coeficiente angular. A equação geral a gente vai achar da mesma forma que a gente fez anteriormente. X e y completa com 1, só colocar os dois pontos e calcular novamente o determinante aqui dentro. Calculando o determinante, inverti os sinais aí, onde foi necessário que eu circulei. Quando esse determinante for igual a zero, eu consigo obter a minha equação geral. Repassei o determinante aqui embaixo, agora eu vou juntar x com x, y com y e número aí constante com constante. Obtive então a minha equação geral. Para ficar um pouco melhor, a gente vai multiplicar por menos 1 para deixar o x positivo. Isso são adereços aí no exercício que a gente vai fazer. Pensando no vestibular, também é interessante que nós simplifiquemos, porque todos são pares aí, então dá para dividir por 2. A gente vai chegar numa equação da reta um pouco mais limpa. Não quer dizer que se você chegou aqui ou aqui, uma dessas três esteja errado, tá? Que foi procedimentos que a gente fez para padronizar e facilitar a visualização. Uma curiosidade também, que eu não vou fazer, mas eu vou deixar indicado, é a gente aproveitar que a gente tem o coeficiente angular e até 2 pontos e substituir na equação fundamental, onde tem o x1 aí, y1, né, e x1, substituo pelas coordenadas de um dos pontos. Quando desenvolver, eu isolar o y, eu chego na equação reduzida. Então dá uma pausa no vídeo, dá uma olhadinha, volta, para você ver o procedimento que a gente fez. Eu não fiquei muito tempo no exemplo e na outra forma de resolver, porque aqui a gente vai usar. Então, aqui eu já dei o coeficiente angular da reta, e eu quero a equação geral e a reduzida
sabendo que ela passa pelo ponto 4 e menos 2. Agora eu não consigo usar aquela fórmula determinante porque eu tenho apenas um ponto. Então eu vou partir da equação fundamental. Y menos y1 igual a coeficiente angular que multiplica x menos x1. Vou substituir o y do ponto, o m e o x do ponto. E agora eu vou partir aí para chegar nas equações. Então, só estou fazendo jogo de sinal. Vou passar aí multiplicando agora, menos 2 vezes menos x, menos 2 vezes 4, por 3 embaixo. Agora eu vou isolar o y. A partir desse momento em que eu isolei o y, passei aí a letra para o outro lado e escrevi y igual a alguma coisa, eu estou na minha equação reduzida. A gente vai só arrumar para ela ficar um pouco melhor. Vai ficar menos 2x mais 8 menos 6 dividido por 3. Esse menos 6, pessoal, veio do MMC aí desse menos 2. Quando eu calculei aí, embaixo dele é 1. 1 dividido por 3, 3 vezes menos 2, menos 6. E aí eu tenho então a minha equação reduzida. Uma coisa interessante, se agora eu colocar todo mundo para um lado só da igualdade igual a zero, eu vou ter a minha equação geral, que é justamente o que eu vou fazer. Multipliquei em cruz, passei todo mundo para um lado, eu obtive a minha equação geral. Então perceba que eu parti da fundamental, passei pela reduzida e cheguei na geral. E por aí vai. Se eu estiver partindo da geral, é só isolar o y e eu volto para cá. Então dei uma pausa, pessoal. Dei uma olhada nas contas, confirmem se suas contas bateram aí. E a gente já vai tocando a lista aí. Para a gente resolver o próximo exercício, tem esse mapa mental que ele está em uma outra videoaula de posições relativas entre duas setas, mas que eu vou usar às vezes no decorrer da aula, que é basicamente o esquema de como eu faço para analisar as retas. Então, aqui eu tenho as fórmulas do coeficiente angular e linear. Eu vou primeiro comparar o coeficiente angular, depois os lineares, ok? Para a gente descrever qual é a relação entre elas. Bom, exercício 4, eu vou fazer um por vez. E ele pede para a gente ver qual é a relação aí, a posição relativa entre as duas setas RS. E cada momento ela tem uma equação. A gente vai partir aí. Primeiramente eu vou fazer o cálculo do coeficiente angular, que é o primeiro item daquele mapa mental. E a formulinha está aí, menos A sobre B. Calcular o coeficiente angular da reta R. Para quem não lembra quem é o A é quem multiplica o X, o B é quem multiplica o Y. Simplifiquei aí. Vou calcular agora o da reta S. Novamente, o A é quem multiplica o X e o B é quem multiplica o Y. Simplifiquei, por acaso deu o mesmo valor. Então até agora, a gente vai ver depois no mapa, a gente está no caminho delas serem ou coincidentes ou paralelas. Então, vamos continuar. Vamos calcular agora o coeficiente linear, que é n igual a menos c sobre b. Para quem não lembra, o c é o número que está sozinho aí, que no caso aí na reta R é o menos 3. O b eu já falei que quem acompanha o y, calculei. Vou calcular a mesma coisa da reta S. Percebam que os valores eram diferentes. Logo, as retas são paralelas. É fácil de observar aqui pelo mapa. Eu calculei primeiramente a reta, o coeficiente angular deu igual. Então sim, e agora eu vi que deu diferente. Então elas são paralelas. Se tivesse dado igual, elas seriam coincidentes. Agora nós vamos resolver o item B. O item B a gente vai partir todos pela mesma ideia. Calcula o coeficiente angular, depois vai analisar o linear, se for preciso aí. Então, o valor de A é o número que multiplica o x. Se você observar, está x sobre 2, ou seja, é um valor meio que multiplica. E o B é o valor que multiplica o y. Quando não tem ninguém, é 1. Copiei a primeira, inverte a segunda, cheguei que o coeficiente angular é menos meio. Agora, nessa situação B, a gente tem uma coisa interessante. Ela está na forma da equação reduzida. E na equação reduzida, o meu coeficiente
angular, desculpa, ele já é um número que multiplica o x. Então aqui, ó, eu já tenho que eles são distintos. Logo, elas vão ser concorrentes. Mais do que isso, elas vão ser concorrentes e perpendiculares. Porque se a gente observar, o coeficiente angular delas são inversos aí negativos, que é uma condição que está aqui no nosso mapa mental para a gente ver se elas concluir que elas são perpendiculares. Só de eu calcular o Q e o M e já vi que era diferente, eu sabia que eram concorrentes. Eu analisei essa situação para ver se elas eram perpendiculares. Nesse item B, foi pedido ainda para calcular o ponto de intersecção entre as retas, então ele vai ficar um pouquinho mais longo, mas vamos lá. Bom, pessoal, o caminho mais fácil que eu acredito que para a gente achar a intersecção é a gente isolar o y e escrever todas na forma reduzida. Então, eu vou isolar o y. Daí eu vou comparar agora então os y que estava na R com a S. Vou colocar que eles são iguais. E vou achar primeiro o valor do x. Gente, procedimento para achar a letra de um lado, o número do outro. Vou trabalhar um pouco com a equação agora. Então, a MMC é 2, 2 vezes 1, 2 dividido por 1, 2 vezes 2x, 4x, mais x igual a 5. Então, 5 é igual a 5x sobre 2. Daqui eu vou ter, então, 10 igual a 5x, x é igual a 2. Beleza, já tenho a coordenada do ponto, a coordenada x da intersecção. Agora eu vou calcular y. Basta eu substituir o x em uma das equações. Peguei, obviamente, a menor, né, que era 2x menos 4. Substituí onde estava x por 2, cheguei com y igual a 0. Ou seja, a intersecção dessas duas setas é o ponto de coordenadas 2, 0. X e y. No item C, ele já deu a reta R bonitinha aí na forma geral. Ele deu a S algumas informações, ó, x igual a t, y igual a t mais 1. Vou substituir a unidade t por x. Cheguei na seguinte equação, y igual a x mais 1. Gente, aqui tem dois jeitos de fazer. Eu vou fazer o cálculo bem rapidamente, passei tudo para um lado e vou calcular então aí o MR e o MS. Não vou dar muitos detalhes porque eu vou dar uma outra dica para a gente fazer agora nesse momento. Ó, fiz a primeira, então deu igual. Calculei o linear, também deu igual. Então eu pude concluir que elas são coincidentes. Gente, se elas são coincidentes, elas são iguais. Agora, olha só. Se eu parar para observar isso daqui e isso daqui, se eu isolar o y aqui em cima, eu vou ficar com x mais 1 igual a y. Elas são iguais. Logo, elas vão ser coincidentes. Então, facilita muito o cálculo numa situação dessa. Não precisava ter feito esse monte de conta. Eu fiz, vou até deixar aqui, dar uma pausa no vídeo para olhar, porque às vezes a gente não vai ter esse estalo de, é só fazer isso que já está resolvido. No exercício 5, eu quero a equação reduzida da circunferência que tem o centro A, conforme mostra a figura abaixo. Uma coisa interessante, pessoal, quem não está perdido aí, tem uma videoaula só de equações da circunferência, então vai ajudar bastante. Aqui a gente já está tocando já em frente. Então, ó, o raio a gente vai ter que calcular, porque a gente, para montar a equação, precisa do raio. Então, o raio é a distância do A até o C, do centro até um ponto na circunferência, do A até o B, desculpa. Para calcular a distância de dois pontos, basta fazer coordenada menos coordenada, eleva ao quadrado, soma e extrai raiz. Então, ó, o x do B menos o x do A ao quadrado, mais o y do B menos o y do A ao quadrado, somados e extrair a raiz. Vai ficar, então, aí, raiz de 5. Na nossa videoaulas anteriores, a gente viu que a equação reduzida é x menos A ao quadrado, mais y menos B ao quadrado, igual a R ao quadrado. Quem que é esse A e esse B? Esse A e esse B é a coordenada x e a coordenada y do centro da circunferência. Então basta eu vir aqui e substituir, ó. O valor do x no A é 2, o do y é 5. E o meu raio vai ser raiz de 5 ao quadrado. A gente já fez a equação aí reduzida. Bem tranquilo de fazer, né? A questão está em calcular o raio aí inicialmente. Bom, a questão agora extra que eu coloquei na lista
ela fala o seguinte: calcule a distância entre o ponto 4 menos 6 e o centro da circunferência de equação e de equação. A ideia é a gente completar quadrados aqui, mas eu não vou fazer todo ou não vou completar todos os quadrados. A gente vai usar uma técnica. Então eu estou só aproximando os valores que tem x e os valores que tem y, isolando aí. A equação geral me diz essa informação, é a mesma equação da aula passada, não, do exercício passado. Então a minha ideia, se eu abrir esse produto notável, eu vou chegar que menos 2xa é igual a 2x. Que valor que o a tem que assumir para dar 2x? O a tem que ser igual a 1. Porque se eu colocar 1 no lugar da onde está aí 2 menos 2x vezes a, vai dar menos 2x, que é o que eu quero. Então já achei a coordenada x do centro da circunferência. Mesma coisa com y, só que ó, vai ficar com a coordenada y, vai ficar menos 2yb igual a menos 4y, mais 4y, desculpa. O b então vai ter que valer menos 2. Aí eu achei a coordenada do centro, 1 e menos 2. Agora, para eu calcular a distância, basta eu utilizar aquela fórmula anterior aí que a gente usou. As coordenadas menos coordenadas elevado ao quadrado, somadas e extraídas as raízes. É a parte algébrica aí de contas aí. A gente vai chegar então que a distância é 5, ok? Então aqui tem uma jogadinha assim bem interessante que vai nos facilitar bastante. E é isso, pessoal. Obrigado, deem pausas aí no vídeo para estudar e bons estudos.